Gente, vamos falar a verdade? Chega de hipocrisia, chega de mentira, chega de falsidade. Alguém tem que abrir o jogo para poder falar a verdade para você que é cristão, porque tá ficando difícil, gente. Você ser cristão no Brasil ou fora do Brasil e você frequentar uma universidade, uma faculdade, o negócio está ficando difícil, está ficando perigoso. Você deve ter visto o que aconteceu com aquele jovem de direita cristão brutalmente assassinado, dando uma palestra numa universidade dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, não pensa você que a coisa está fácil, não. Até o Ministério Público teve que entrar numa parada aqui, numa jogada. Presta atenção nesse caso que eu vou ajudar você a se lembrar do que aconteceu. Um grupo de universitários estava querendo fazer uma reunião na faculdade, sabe? Um culto. Estava querendo fazer um momento de louvor, estava querendo fazer um momento de oração, sem incomodar ninguém, sem obrigar ninguém a participar. Em torno de 500 pessoas. Aí os líderes do movimento foram lá e mandaram um documento para a reitora. Olha, reitora, a senhora cede o anfiteatro da universidade que não vai estar sendo usado para a gente fazer um culto lá? A reitora disse, não, ainda não. Aqui não vai fazer culto nenhum. Mas não falou também por que não podia fazer, não. Simplesmente negou. Não, culto dentro da faculdade não faz. Os jovens, então, mandaram um novo documento pedindo mais informações. Olha, qual que é o problema de a gente fazer um culto aqui dentro da faculdade? A reitoria nem sequer respondeu a esse documento. Um dia antes, os jovens foram lá para orarem no local e prepararem aquele lugar para que as pessoas pudessem participar do culto. O que aconteceu? Os seguranças nem deixaram os líderes entrarem no anfiteatro. Os seguranças barraram esses jovens à véspera do evento. E o pior aconteceu no dia seguinte, no dia do evento. Tá todo mundo indo, o pessoal marcou, organizou, tá agendado. A galera tá chegando, os jovens estão chegando, de repente, os seguranças da universidade saem ali e dizem, não. Aqui vocês não têm autorização para fazer culto nessa faculdade, não. Pode todo mundo ir para fora e colocar uma galera para fora. Os jovens, então, tentaram amenizar, já estavam preparando o som, só faltava uma hora para aqueles jovens simplesmente fazerem um momento de oração e um momento de louvor. Só faltava uma hora. Eles pediram então, bom, tá, a gente não pode usar um anfiteatro, já é muito ruim, mas vamos fazer então aqui no canteiro, na frente da universidade. Você acha que a faculdade deixou, os seguranças deixaram? Não. Empurraram os jovens para fora, inclusive um segurança pegou no braço de um dos líderes, puxou o braço e falou, não, aqui dentro não faz culto não, e nem no canteiro. O que os jovens fizeram? Pela providência e a sabedoria de Deus, simplesmente eles saíram para fora, para a rua, para o outro lado da rua, e ali eles fizeram um culto com 500 jovens, sabe? Um culto abençoado, 500 pessoas participaram daquele momento, mas tiveram que fazer na rua, do outro lado da rua, porque nem sequer em frente à universidade eles puderam fazer isso. Tá, agora você entendeu a dificuldade que se tem para ser cristão numa universidade aqui do Brasil, né? Eu vou trazer o caso, na sequência, a informação sobre a questão do Ministério Público que foi acionado nesse caso. Eu vou trazer um comentário nesse vídeo ainda, mas eu já adianto para você, as faculdades do Brasil permitem tanta libertinagem, sexualização, apologia às drogas, mas aí fazer um culto, um momento para abençoar as vidas das pessoas. Aí não pode, porque o que o cristianismo faz? Eu vou comentar como advogado do ponto de vista jurídico, mas eu já lanço essa pergunta para você. Qual que é o problema do cristianismo? O que o cristianismo prega de tão errado? O quê? Amor? Paz? Amor ao próximo? Respeitar as pessoas? Honrar pai e mãe? Não roubar? Não furtar? Não mentir? Respeitar a família? É isso que o cristianismo ensina, que as universidades não aceitam. Então, assim, eu não consigo entender, num país onde a educação está lá embaixo, onde tantos professores são vítimas de violência dentro de sala de aula,
Sabe, a educação do Brasil é uma vergonha. Tem professor que nem sequer consegue mais dar aula porque os alunos não têm mais limite. E aí quem quer levar a palavra de paz, de amor, de respeito? Vem uma reitora de uma faculdade que deveria respeitar o direito de fé num espaço público e simplesmente coloca 500 jovens na rua. Mas essa reitoria, ela não atingiu só os 500 jovens, não. Ela atingiu uma sociedade inteira que está disposta a lutar pelo direito à liberdade religiosa que nós temos neste país. Agora a matéria na tela para você entender as últimas informações desse caso. Bota lá. O caso do culto barrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul agora foi parar no Ministério Público. 2 vereadores de Porto Alegre entraram com ações contra a reitoria da universidade, acusando a instituição de intolerância religiosa. Tudo começou no dia 12 de agosto, quando o grupo Aviva Universitário tentou realizar um culto dentro do campus, mas a reitoria não deixou. E até os seguranças da polícia universitária barraram os estudantes, inclusive empurraram um aluno. Nem mesmo no canteiro da entrada eles puderam ficar. Resultado: os jovens atravessaram a rua e fizeram um encontro em frente à universidade. Foram cerca de 500 estudantes louvando e orando a Deus, mesmo depois de terem sido expulsos 2 vezes. A indignação foi imediata. A vereadora Mariana Lescano disse que a universidade proíbe culto, mas permite festinhas com drogas e até tour comunista para os calouros. Ela chamou a decisão da reitoria de perseguição política e intolerância religiosa e levou o caso ao Ministério Público. Ela proibiu esse tipo de evento aqui. Mas autoriza, promove, acha lindo esse aqui. Daquela nervosa, faz um tempo que hoje tu tá de... Jovens se sexualizando, usando todo tipo de droga em festinha dentro da universidade. Acha legal que dentro da URGS possa político de esquerda lançar o seu livro. Acha bonito ter o tour comunista para calouro. E a gente não pode mais aceitar, normalizar que a esquerda domine esses espaços que são públicos, são nossos e que façam inclusive tanto mal para nossa sociedade. É por isso que aqui em Porto Alegre eu denunciei ao Ministério Público Federal o que aconteceu na URGS. Intolerância religiosa, intolerância política, feriram a Constituição Federal, feriram as leis do nosso país. O vereador Tiago Albrecht também entrou com ação no Ministério Público. Ele quer investigação sobre a postura da reitoria e cobra explicações. Eu quero que o Ministério Público Federal investigue as seguintes coisas. Primeiro, por que a reitora indeferiu esse tipo de atividade religiosa, mas defere e permite outras atividades dentro do campus, como essas que você está vendo? Algumas, inclusive, chamadas de inferninho. Faltou a impessoalidade para a pessoa da reitora deferir os 2 eventos? 2. Violação ao espaço público e violação à defesa da manifestação religiosa, já que o Brasil é um Estado laico, colaborativo, como prescreve a nossa Constituição Federal. Também queremos saber da universidade quais eventos são permitidos e quais são proibidos. Queremos a listagem desses documentos. Queremos também o relato da segurança da universidade naquele dia para ver se houve abuso de autoridade, para saber se houve algum tipo de agressão àqueles que estavam ali para culto religioso. Além disso, acionei o Ministério Público para as seguintes medidas urgentes: garantia de acesso igualitário e espaços para cultos pacíficos, a reformulação dessas normas internas que permitem um tipo de atividade e proíbem outras atividades, especialmente de cunho religioso. Que a universidade divulgue claramente as suas diretrizes para que possamos averiguar se há discriminação religiosa ou não nessas escolhas. Nós acionamos o Ministério Público e vamos cobrar. E não parou aí.
O vereador Ramiro Rosário lembrou que a universidade já abriu espaço para palestras antissemitas e até para religiões afro-brasileiras, mas que os cristãos foram barrados. Ele disse que a universidade virou refém da ideologia. Para ele, se você não reza a cartilha da esquerda, não pode nem rezar o Pai Nosso. Agora me digam vocês, e se fosse um ato pró-Palestina, eles teriam o mesmo tratamento? É claro que não. O problema é que são jovens cristãos. A mesma reitora exótica já fechou os olhos para palestras sobre genocídio palestino repletas de antissemitismo. Eu mesmo denunciei esse caso e o processo está no Ministério Público Federal. A universidade também já foi palco de diversos eventos de religiões afro-brasileiras, o que para mim não tem problema nenhum. Mas por que os cristãos não podem? O recado é claro, se você não reza a cartilha da esquerda, não pode nem rezar o Pai Nosso. E isso não é laicidade, é perseguição disfarçada de gestão acadêmica. A pressão aumentou com notas de repúdio de frentes parlamentares e do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Para essas instituições, o que aconteceu foi uma violação grave da liberdade religiosa. Enquanto a justiça não decide, fica a pergunta no ar. Numa universidade pública, paga com dinheiro do povo, pode-se proibir culto, mas liberar festa e ideologia? Isso é laicidade ou é uma perseguição? Vamos analisar com calma, gente. A nossa Constituição, ela garante o Estado laico. Mas o que isso significa de fato? Muita gente, inclusive a reitoria da universidade, confunde Estado laico com Estado ateu. E não é nada disso. Estado laico quer dizer que o governo não tem uma religião oficial. E justamente por isso, ele deve proteger a liberdade de todas as crenças, inclusive a cristã. Ou seja, proibir um culto pacífico no espaço público não é defender a laicidade, é atacar a laicidade. E a denúncia dos vereadores ao Ministério Público ganha peso quando nós olhamos para a seletividade. E eu falo isso com base em quê? Porque a universidade, a mesma faculdade que proibiu 500 estudantes de orar, ela já abriu espaço para religiões afro-brasileiras e até palestras antissemitas. E a pergunta é direta: por que os cristãos não podem? Onde está a diversidade e a pluralidade que tanto a universidade diz que tem, que ela prega, né? No fim, gente, o que está em jogo é um direito fundamental, a liberdade religiosa. E se ficar provado que a decisão da reitoria foi ideológica, nós estaremos diante de um caso claro de intolerância e discriminação religiosa. Mas agora eu preciso ser sincero com você. Não se engane. O que aconteceu nessa universidade não é um caso isolado. Isso é um sintoma, é um teste, é um balão de ensaio para medir até onde a paciência da igreja vai e até onde vai a nossa liberdade aqui no Brasil. E eu digo mais para você com toda franqueza, esse sintoma está se espalhando como rastilho de pólvora. É pastor sendo condenado por pregar em praça pública contra o pecado. É líder sendo indiciado porque disse que a Bíblia condena o homossexualismo. São decisões judiciais, uma atrás da outra, que vão apertando o cerco contra a nossa fé. Como eu já tenho denunciado aqui no meu canal e você pode ver em outros vídeos. Vale dizer que a perseguição não começa com prisões em massa. Ela começa assim, com uma proibição aqui, uma humilhaçãozinha ali, um processo acolá e o pior, começa quando a gente se acostuma a ficar calado, achando que não é problema nosso. A luta daqueles 500 estudantes na rótula da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é um aviso. Hoje foi com eles, amanhã pode ser com a sua igreja. E a pergunta não é mais se vão tentar nos calar. A pergunta é quando e como nós vamos reagir quando chegar a nossa vez.
E a sua participação para que essa mensagem ela se espalhe é fundamental, sabia? Por isso eu peço para você, primeiro, se esse vídeo e esse alerta eles foram importantes para você, já deixa o seu like, isso mostra para o YouTube que o conteúdo é importante. Segundo, e talvez ainda mais importante, compartilhe este vídeo aqui no seu WhatsApp e nas suas redes sociais, porque nós precisamos fazer essa denúncia chegar mais longe. Terceiro, use os comentários e deixe a sua opinião. O que você achou do caso da universidade? O debate é a parte mais importante. E por último, se você quer um lugar para defender a nossa liberdade de fé, com coragem e informação, já peço para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Aqui nós não temos medo de falar a verdade. Eu sou Ademilson Lopes, advogado e comunicador cristão. Que Deus te abençoe. Ao Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória. E até o nosso próximo vídeo.